acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 a 13, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Diz amém. Paulo, ele, quando escreveu aos Coríntios, nessa carta, ele fez as maiores exortações constantes na Bíblia para a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto, ela era uma igreja dotada de dons, mas uma igreja muito controvertida à doutrina bíblica, até porque Corinto é situada na Grécia, né? E os gregos se apoiavam muito no conhecimento. Mas eu quero trazer para aqui agora, que eu coloquei na minha introdução. Se nós olharmos para o mundo no qual nós vivemos, com o olhar de Deus, preste bem atenção, olhar com o olhar de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu vou dizer o verso completo. A Bíblia diz que as coisas espirituais são consideradas loucura para um homem natural, ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual pode julgar todas as coisas e ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, os homens espirituais, porém, temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos também por obrigação, temos um olhar de Cristo. Olhar para as pessoas com um olhar de discernimento. Olhar para as pessoas com um olhar compatível ao que elas são. Você é um ser fenomenológico, você não é um objeto. Por trás do seu olhar existem pensamentos, comportamentos, existem atitudes, existem N coisas. Por isso você é um fenômeno. Fenômeno não é só o Ronaldinho que joga futebol, não. Você é um fenômeno. Você é diferente do objeto. Cadeira, um animal irracional, coisa parecida. Você é um ser existencial. Os objetos são o que são. Os animais irracionais são o que são. Nós não. Nós somos seres existenciais. E nós temos essências dadas por Deus. Então, e diga-se de passagem, a essência de um ser espiritual, a igreja, o homem nascido de novo, ela tem que estar mais num estado mais elevado do que do homem espiritual. Eu falo o que está escrito.
Pastor, por que o senhor fala que está escrito? Deixa eu explicar de novo, que Deus tem falado no meu coração, com uma certa continuidade, essa palavra que eu vou repetir para você. Deixa eu dizer um negocinho para você. Quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, e foi tentado depois do batismo dele, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do 1, diz assim, depois disto o quê? Depois do batismo, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E lá, o tentador, o diabo, chegou perto de Jesus e falou assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus Cristo disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que eu não disse? Por que eu não disse para o diabo? Eu acho, diabo. Eu acho o quê? E tem muito crente querendo vencer as batalhas espirituais, querendo tirar a atrocidade da tua casa, querendo botar em ordem a tua casa com o seu achismo. Você já parou para pensar? Hein? Quantos casamentos destruídos, quantos filhos nas drogas, quantas filhas da prostituição, porque os pais têm aplicado o achismo. Eu acho que é assim que você tem que fazer. Se a gente obedecesse, rabachuricanta, se a gente obedecesse o que está aqui escrito, esses males não teriam nos atingido. O diabo ainda faz para Jesus. Olha, diz o texto sagrado que o diabo levou Jesus no alto do pináculo do templo e disse assim, está escrito também que aos teus anjos darão do teu respeito, eles sustentam você na sua mão, pula daqui lá embaixo. Jesus disse, está escrito, não tentarás o seu teu Deus. E por último, o checkmate, o diabo disse para Jesus, eu vou parafrasear aqui que é o seu texto, mas só para você entender, olha, todos os reinos da terra foi me dado, todo esse poder aí, Deus entregou para Adão lá no jardim do Éden, mas o Adão entregou nas minhas mãos. Eu devolvo tudo para você, Jesus, se prostrado você me adorar. Jesus disse, está escrito, esse eu quero que você guarda, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por que a gente acha que tem que adorar os outros? Se na Bíblia está dizendo que é só Deus. Aí você pode fazer um cálculo, que você não é irracional, dos males que estão atingindo a mim, vamos incluir nesse meio, e a sua família, porque temos deixado de praticar o que está escrito para colocar em prática o nosso achismo. Bom, eu vou falar do que está escrito, é do amor. Então, repetindo o que a minha introdução, você que chegou um pouquinho depois, se você quiser meditar, é 1 Coríntios capítulo 13, vai do 11 até o 13. Então, se nós olharmos para o mundo com o olhar de Deus, eu estou falando que nós temos a mente de Cristo, se temos a mente de Cristo, temos que ter os olhos também de Cristo. Então, se olhar para o mundo com o olhar de Deus, não nos resta outra coisa a não ser nos prostrarmos diante do Pai e pedir misericórdia por este mundo. Porque é um mundo sem amor, é um mundo inóspito. Se você nasce, você pertence a esse mundo e acha que está todo mundo aí querendo te acolher, você está completamente equivocado. O mundo é inóspito. Jean Piaget, que para você que não sabia, tem muita gente aqui formada, tem doutor e tudo, mas eu também estou fazendo o segundo curso superior, mas eu não sabia que o cara era biólogo. Ele observou muito bem o desenvolvimento dos seres lá na selva e transportou para a cidade. E lá na selva ele diz assim, sobrevive os mais aptos. Os mais aptos. Na selva de pedra, passou uma novela, né? Todo mundo se deliciou, sem saber nem o que está acontecendo por trás. Na selva de pedra que é a cidade, do mesmo jeito, sobrevivem os mais aptos, os que correm, os que levantam de madrugada, mete a caneta e vai para cima e parte para cima, certo? E vai e conquista os mais aptos. Os covardes não, se encolhe. Então, é assim que funciona o mundo. Viu, pastor Edson? Isso demais pastores que aqui estão.
O mundo é inóspito, você tem que vencer nas atrocidades. Mas eu estou falando do amor. O amor do Pai. Então nós temos que clamar, por vermos a situação do mundo, clamar ao Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia. Agora, como nós devemos olhar para o mundo? Não é? Com o olhar de Deus. Como olhar para o mundo com o olhar de Deus? Ver, observar, descrever e analisar. Não só olhar assim, você faz tudo isso. Você vê, você observa, você descreve o fenômeno, que eu estou falando disso para você, e analisa cada ser. Este é o olhar de Deus. Este é o olhar de Deus. Então, é a forma que Deus olha para cada um de nós. Você não tem visto a situação deplorável deste mundo em que vivemos? Olhe com o olhar de Deus que você vai ver. Deus disse assim, e tem mais um detalhe: Deus vê não só o presente, mas Ele vê o futuro e Ele vê o passado. Todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Todas as coisas estão descobertas. Então todas as coisas, para frente, para trás e no meio. Para Deus, que Ele é atemporal, não tem esse negócio no futuro, não. Todas as coisas estão nuas e patentes. Ele disse assim, há 2000 anos atrás, que nesses dias, por se multiplicar a iniquidade é amor, é pecado não confessado. Se você não sabia esse termozinho, a pessoa peca, já faz parte da vida dele, o pecado. Iniquidade, pecado não confessado. Então, a iniquidade, né? Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Isso está lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Eu te pergunto, antigamente, eu nasci lá na Bahia, sempre morei no interior, não tive o privilégio de ter nascido na cidade como você. Eu nasci foi na roça mesmo, foi lá junto com os bichos, e escapei porque Deus é bom. Meu pai recebia tropeiros, viajantes, ninguém sabe o que é isso. Os comerciantes ambulantes andavam com tropa, 20 e 30 burros, nas bruacas, né? Cangalha. Sabe o que é cangalha? Aquele instrumento que coloca nas costas do animal e enche de mercadoria aí. Ali a minha contemporânea, já sabe. Então, tocando mesmo. Aí noite e noite vendendo aquilo ali. Hoje, depois, os mascates, e assim por diante. Hospedava pessoas desconhecidas na fazenda dele. Meu pai tinha fazenda lá na Bahia. E nunca acontecia nada. Eu te pergunto hoje, se você for daqui para Goiânia e ver um carro parado na beira da estrada, você tem coragem de parar para dar socorro à noite? Se você der, você está colocando em risco tanto a sua vida quanto da sua família. Não tem como parar. Por quê? Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Tudo bom? Então, é nesses termos. O mundo padece na área moral, na área judicial, social, econômica e em tantas outras áreas. Porque está faltando, sabe o quê? A praticidade do amor. Aí você vai me perguntar, mas espera aqui, praticidade do amor. Tem gente, eu poderia ter dado um título diferente para essa mensagem. Amor inteligente. Tem gente que não sabe nem amar. Porque ele não sabe amar, ele ama de forma diferente, né? Do jeito que ele acha que deve amar, não ama como o amor de Deus, não ama com a mente de Cristo. Ele destrói, usa o amor para destruir as pessoas, porque ele não sabe como amar. Então, a Bíblia diz assim, porque Deus disciplina todo aquele que Ele ama. Que amor é esse, meu Deus? O senhor tem que disciplinar? Tem. Interessante que a Bíblia nos diz assim, convém que você ame
o seu próximo. Não. Dá uma ordem. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar, né? Está no imperativo. Nós devemos amar, querendo ou não. Nós temos que amar uns aos outros. Você quer saber por quê? Porque um dos nomes de Deus é amor. Está escrito lá, 1 João 4,8. Porque Deus é amor. É um dos nomes dele. Né? Amar. Não é? Então, está aqui escrito aqui, ó. É um dos nomes de Deus, amor. Amar, aliás, amor deve ser oferecido, o amor deve ser oferecido não somente por palavras, mas com atitudes, né? Com atitudes. O irmão chega para você e fala assim: ô irmão, rapaz, minha conta de luz está cortada, já tem... Não está cortada não, já estou atrasado, já tem 2 meses e tal. Irmão, eu vou orar para o funcionário da SEB não entrar no seu conjunto. Deixa de ser fariseu para não cortar sua luz. Mete a mão no bolso e paga a conta do irmão. Ajuda ele financeiramente. Que amor farisaico é esse? Eu vou orar, irmão. Eu vou orar para não acontecer nada, viu? O irmão vai... Rapaz, lá em casa está faltando tudo. Eu vou orar para Deus mandar o anjo. O anjo é quem é você? Você que tem que fazer esse papel. Então está aqui. Está escrito em 1 João 3,18 que nós devemos amar os irmãos não de fala, mas de fato e de verdade. Essa foi a minha introdução. Agora você vai aprender como exercer o verdadeiro amor. Tem gente que ama do jeito que ele acha que deve amar, mas o amor verdadeiro é aquele instruído por Deus. Concorda comigo? Diz amém. Amém. Isso mesmo. Como Deus instrui. Então, como exercer o verdadeiro amor? Em primeiro lugar, pelo discernimento espiritual. Exerce-se o verdadeiro amor pelo discernimento espiritual. Aí está escrito assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ué? Só porque odiou? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente. A existência do cristão, irmão, do cristão fiel, está acima da morte. Deixa eu te falar aqui um negócio. O tanto que é valoroso você ser um cristão verdadeiro. Eu conversando com o irmão essa semana aqui, quem ama, quem pratica essa palavra, quem tem Cristo no teu coração, a morte não tem poder de interromper a sua existência. Por quê, pastor? Porque a morte faz parte da nossa existência. Nós estamos aqui nesse contexto, nessa dimensão espiritual, podemos dizer assim, e vamos sair dessa para uma outra. A morte vem, não é? E nos leva para outra dimensão, mas não é capaz de interromper a nossa existência. Ou seja, você sai dessa dimensão, você continua existindo. Agora tem um detalhe: toda a sua bagagem, seus atos, comportamento, atitude, a sua praticidade comportamental aqui na Terra está no seu kit, está na mochila. Você vai levar para outra dimensão, viu? Tenha certeza dessa verdade. É aí onde o diabo ganha terreno, em querer dizer para você o contrário do que a Bíblia diz. Ele quer dizer para você: não, a vida acaba aqui. Se acabasse aqui, meu irmão, o couro comia de todo jeito, depois daqui não tem mais nada. Não, é isso que o diabo quer. Então pode se matar, pode se morder. Não, meu filho, não vá nessa mentira não. Tem uma prestação de conta. O que você fizer aqui, tanto bem quanto mal, você vai levar na sua mochila. Mochila entre aspas. Você vai levar para prestar conta do outro lado. Está me entendendo? Amém. Então, guarde isso aí. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você tem que amar o teu irmão. Ame ele. Então, está no 1 João capítulo 3, verso 15. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Até parece que eu estou inventando. Não é. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu.
no livro de Mateus, se queria saber. Então, nessa atitude é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito lá, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É um termo complicado de você usar, de você pregar, fica assim meio, parece controvertido ao que a gente vê no nosso dia a dia, não é? Espera aqui, a gente prega todo dia a mesma coisa. Paulo diz assim, olha, eu não me canso de falar para vocês sempre a mesma coisa, porque isto é segurança para vós. Eu vou te dar um exemplo aqui. Paulo também faz um reclame que você tem ouvido tanta palavra e ainda continua como bebê, precisando de tomar comida líquida, porque a sólida você não pode comer. Está escrito isso no livro de Hebreu. E ele diz assim, se a pessoa não tem condições de ingerir a sólida, isso diz que ela é criança, ainda não cresceu. Agora deixa eu te dizer aqui, uma colocação. Vou fazer uma colocação com você. Você gostaria de, a psicologia chama isso de dica, de você pegar a criança com 1 ano, um pouquinho antes dela andar, e dar uma dica para ela, ajuda ela a andar. Então o Alex está me olhando aqui, ele já botou uma para andar, tem mais outra. Bota ela a andar, ela fica em pezinho, eu botei Cristiano para andar, maior dificuldade. Daqui a pouquinho, dá os primeiros passos, né? Os primeiros passinhos você ajuda ela a andar. Você está ajudando, você está dando a dica. Vai a perninha. Deus faz isso com você. Mas quando a criança já está com 4, 5 anos, você gostaria de estar andando, ajudando ela a andar? Sim ou não? Não. Assim é Deus. Ele não quer que você continue como bebê. Ele já deu tantas dicas aqui através desse púlpito. Tanta dica, agora está na hora de esvanecer tanta dica. Ele vai diminuindo a dica na crença, claro, de que você já pode andar sozinho. Então tem que ir diminuindo. Vai engrossando o caldo, né? A bicicleta. Outra dica para você entender. Você passa 2 rodinhas na bicicleta, a criança começa a andar na bicicleta, de rodinha. Daqui a pouco você vai esvanecendo a dica. Tira uma rodinha. Isso eu fiz com o Cristiane. Tira a rodinha, aí você vê que ela está andando na rodinha que está do lado, de vez em quando isso no chão. O que você vai fazer? Vai tirar a outra. Esvaneceu a dica. Isso Deus espera de você. Que você continue praticando as coisas a partir de uma dica. Né? Você vai dando uma dica, hoje outra dica amanhã, e depois você vai andar sozinho. Por isso que você está ouvindo, está ingerindo uma comidinha um pouquinho mais sólida hoje. Que Deus seja louvado por isso. Então, não amando, como é que você ama seu irmão? Não amando somente de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade, que eu já falei. Se o amor não estiver presente em mim, pode ter certeza que Deus também não está. Porque, eu repito, um dos nomes de Deus é amor, né? Deus é amor. 1 João 4,8. O nosso passado perdoado por Deus é maior do que o pecado, né, do irmão hoje. O nosso pecado, que já foi perdoado por Deus, é muito maior do que o pecado do irmão hoje, que está diante de você. Jesus Cristo citou, é um exemplo, eu fiz um comentário no grupo da igreja, né? Eu falei assim, olha, às vezes a gente consegue nos condenar com nossas próprias palavras. O religioso, por exemplo, ele não sabe o que está falando e faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ele não perdoa ninguém, ele está pedindo que Deus meta-lhe um cipó nele. Perdoa-me do jeito que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Ele está pedindo para Deus sentar-lhe a pua nele, que não é um perdoador. Estão me entendendo? Jesus Cristo disse, certo credor, falando desse contexto que eu estou falando, resolveu acertar
as contas com seus credores. E chegava um e outro, e outro, e outro. Aí chegou nele um cidadão que tinha uma dívida que não podia pagar. Era muito grande, eu estava fazendo as contas, era bilhões o que esse cara devia. Não sei o que ele arrumou com tanta dívida, né? Para contrair com tanta dívida. Aí, aquele camarada falou assim: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, tenha paciência de mim, eu vou te pagar. Porque a lei da época, nesse quesito, se a pessoa não tivesse condições de pagar em espécie o que ele estava devendo, naquele tempo não tinha cheque. Ou pagava, ou era escravizado ele, a mulher e todos os filhos. A família ficava escrava do credor até que tal, então, morrer lá. Acabar com a geração trabalhando para aquele senhor, para o credor. Aí ele se implorou tanto diante daquele credor, e o credor falou assim: vai, está perdoada a tua dívida. E ele foi. Lá na frente diz o texto, Jesus contando essa história. Ele encontrou com um conservo, uma pessoa fraca, que devia para ele uma bagatela, se fosse hoje uns 50 reais. E ele falou assim: ó, uns 500. Você vai me pagar aquela dívida agora. E o camarada usou das mesmas palavras: tenha paciência comigo, Senhor. Eu não tenho condições de pagar, mas eu te pago. Tenha paciência. Ele não tomou conhecimento daquela situação e pegou aquele cidadão e levou para a casa dele e trancafiou o cara lá. Mas só que alguém viu e voltou lá no credor que perdoou uma grande dívida dele e falou: lembra daquele cara que você perdoou aqui, não sei quantos milhões? Lembro. Ele pegou um ali que não devia tanta coisa para ele, era uma coisa à toa, e prendeu, está lá na casa dele prendendo. Ele falou: foi? Servo mau, traz esse miserável aqui, vai lá e traz ele, que ele vai pagar até o último centavo. Sabe o que o texto diz? Ele diz assim: também desse jeito fará com você, fará com aquele que não perdoar, o Pai que está nos céus. Vai ser lançado nas mãos dos demônios, que vai receber o cão. Aí começa a acontecer uma coisa errada com um, aconteceu outra, porque ele não perdoou. Entendeu como é que é? Está no texto, no livro de Mateus capítulo 18. Então, a praticidade do perdão é muito importante. E tem gente que não perdoa. Não perdoa porque tem pouca fé. Porque se ele cresce nessa palavra aqui, ele sair daqui correndo. Irmão, para perdoar lá no Gama, ir a pé. Eu te falar um negócio aqui. Todas as pessoas, depois que eu me converti a Cristo Jesus, pessoas que eu havia feito mal, e eu tinha a oportunidade de encontrar, eu pedia perdão. Ah, não. Eu quero que você abra a tua boca e fale assim: você está liberado. Faz favor, me perdoa pelo amor de Deus. E as pessoas me perdoavam. Segundo lugar, como exercer o verdadeiro amor. Você que está anotando, em primeiro lugar, pelo discernimento espiritual. Em segundo lugar, com inteligência. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que acha que o filho pediu uma coisa e ele dizer não para o filho, ele não está amando. Falta de inteligência. Porque Deus diz mais não para você do que sim. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Amém. Deus tem 3 respostas: sim, não ou aguarda. Ele é que tem a boa e perfeita vontade. Ele sabe o que deve falar sim e quando deve falar não para você. Tem um exemplo no Rio de Janeiro, eu gosto de citar esse exemplo. O pai amava muito o filho do jeito dele, né? Um amor, me perdoa a expressão, um amor burro, que não disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina todo aquele que ele ama. Então, e ele adiantou, aumentou a idade do filho, porque o filho passou no vestibular lá, para 18 anos, e deu uma Ferrari 0 para o moleque. Turbinada, sei lá quantos cilindros, 8, 12 cilindros,
um avião. E o filho envolveu não sei quantos acidentes, acabou com a Ferrari, ele mesmo morreu. Por quê? O pai exerceu um amor irracional, um amor burro, né? Então, e Deus não exerce esse tipo de amor não, meu filho. Deus dá para você o que vai fazer bem para você. Então, amor, aliás, como exercer o verdadeiro amor, em segundo lugar, com inteligência. Saber que o amor é o maior de todos os mandamentos. É o maior de todos os mandamentos. Jesus Cristo disse assim: todos os outros mandamentos dependem deste. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele reduziu os 10 em 2. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você pode ter certeza que o resto dos mandamentos não faz parte da sua vida. E o próximo como a ti mesmo. Porque essa é a lei maior de Cristo. Interessante que você olha o Novo Testamento, você dá uma examinada dele, olha com olhar, com indiferença. Não pega aquilo, isso aqui é para mim, eu não vou aceitar que é para mim. Não, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Faz como São Lucas fez. Lucas foi estudar a Bíblia, né? Ele foi estudar a Bíblia para contestar a Deus, dizer que Cristo não existia, que Cristo não estava nem aí, que aquilo ali era feituras de homens. Aí, mas ele era um filho adotado por uma família rica. E essa família rica deu um escravo para cuidar dele, para auxiliar. Era costume da época, uma pessoa de cor, um negão, mandar com ele. E o negão foi acidentado nos olhos, e ele estudando a Bíblia para contestar a Deus. Mas um dia ele botou a mão nos olhos do negão, como é que aconteceu com teus olhos? Ficou curado, ele se converteu. São Lucas, o médico, não era um analfabeto, era um médico. Então, leia a Bíblia, assim como se não fosse para você. No Novo Testamento não existe conselho de Cristo, existe só ordem. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que tem os mandamentos e os guarda. Você está entendendo? Diz amém. Se você guardar esses mandamentos, aí você vai receber, vai sentir o amor de Deus na tua vida e as manifestações de Cristo também na sua vida e nos seus empreendimentos, porque Ele é bom e não nega a tua palavra. Então, saber que o amor é maior do que todos os outros mandamentos, não é? Deus não manda você sentir amor, eu vou repetir, mas guardar seu mandamento. Ele não manda você sentir: eu não sinto nada, eu não vou com a cara desse irmão, não dá para sentir amor por ele. Não. Ele mandou você amar incondicionalmente. Ame o teu irmão, amar o teu irmão. Então, amar o teu irmão é fazer o bem para ele, sempre que possível fazer o bem para ele, como se você estivesse fazendo o bem. Aliás, como não? Fazendo o bem porque você está obedecendo a Deus. A vontade que der de puxar o tapete desse moleque, mas Deus não mandou amar. Vou amar. Amém. Toma aí. É assim. É assim. Estou te dando uma dica. Mas a dica vai esvanecendo. Lembra do ensinamento lá atrás. Então, deixa eu repetir. Deus não manda você sentir amor por ninguém, mas guardar o seu mandamento. Amar sobre todas as coisas. Acima de tudo, isto esteja o amor. Aliás, acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14 diz isso. Se eu fosse ler os textos todos aqui, nós vamos ficar até muito tarde. Mas eu estou simplificando para você. O povo pereceu no deserto. Essa aqui é muito interessante, essa eu vou ler. O povo pereceu no deserto por não guardar os mandamentos de Deus. Preste bem atenção. Deus deu uma ordem, irmão. Deus deu uma ordem como deveria ser o comportamento do povo no deserto. Preste atenção. Você vai fazer uma análise. Nesse último livro que eu escrevi, é o que mais tem lá, é analogia. Você imagina no deserto, literal, e traz para cá o deserto espiritual.
Porque você está no deserto espiritual. Presta atenção. Analogia para você não perder o foco. Moisés é uma tipologia de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Deixa eu pegar na mão desse casal aqui. Porque estão me olhando assim com um olhar muito amoroso. É meu filho esse aqui. Deus te abençoe. E minha nora. Assim, fique tranquilo que Deus está tocando naquele problema que você está apresentando para Ele. Deus já me revelou ali. No deserto está Moisés e o povo de Deus que tirou da situação de escravo das mãos de Faraó. Faraó é tipologia de Satanás. O povo estava debaixo da escravidão de Faraó, sendo ali, vamos dizer, explorado, sendo judiado. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do deserto, para levar para Canaã terrena, Jerusalém. Presta atenção, isso você vai aprender. Aqui, no mundo espiritual, Deus usa Jesus para nos tirar das mãos do Faraó. Você está pensando que o bar, a boate, a cachaça, a droga, o narguilé, essa porcaria, como é que é o nome dessa praga? Todo tipo que o mundo oferece aí, está pensando que isso é liberdade? Isso é escravidão do inferno, certo? Deus usa Jesus Cristo para nos tirar da escravidão, da mão do Faraó, de todos esses vícios, e nos colocar no deserto. Está aqui Jesus Cristo nos colocando, nos conduzindo em direção a Canaã celestial. Mas se nós rebelarmos contra os mandamentos dele, que foi o que aconteceu com o povo lá, rebelou contra Moisés, não vamos chegar na Canaã celestial nunca. O que é que o povo fez lá no deserto? Primeiro construir um bezerro para idolatria. Eu quero um Deus palpável, eu quero alguém carregando um trem aí na cabeça, para eu ver que esse é o cara que está nos levando para o Egito. Que Deus é esse que eu não vejo? Esse não serve, eu quero um que eu vejo. Tira o... Minha nora está de brinco não, né? É pequenininho. Mandou a mulher, 2 milhões de pessoas, de 2 milhões a 3 milhões, tira tudo quanto é brinco, argola, e vamos fazer um instrumento de adoração, certo? Um Deus para nós. E fizeram. Só que Deus não aprovou aquela conduta. Naquele dia, só naquele dia morreram 23 mil. E, diga-se de passagem, dos que foram colocados no deserto, só 2 pessoas entraram na Canaã celestial, só Josué e Caleb, porque obedeceram a Deus e não fugiram das diretrizes de Cristo. Aqui é só você ter uma noção. Então, lá estava Moisés conduzindo o povo para a terra prometida, terrena. Isso é analogia. Aqui está Jesus conduzindo a igreja para Canaã celestial, lá no céu. E nós temos que andar. Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, olha, observe esses mandamentos aqui, para não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o povo lá no deserto. Foi isso. Isso. Então quer dizer, Deus fez o mal? Não. Ele exerceu a sua função de Deus, né? Manifestando o seu amor. Manifestando o seu amor. Que é difícil de você entender. Tudo bem. Partir para a parte seguinte. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14 deixa bem claro isto daí. Eu vou abrir lá para ler para você. Colossenses 3,14. Se você tiver Bíblia aí, fica lá depois de Efésios, né? Eu não queria prorrogar muito, mas eu tenho que ler para você se situar um pouquinho. 3,14. Eu vou ler do 12 para você entender. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos
afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. O problema do ser humano é relacionamento. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Que Deus seja louvado por isso. Em terceiro lugar, sim, Números 14, 23, do 20 ao 23, que eu prometi ler, antes de fechar esse segundo tópico, eu quero ler para você, número 14, só para contextualizar a minha fala, número 14, do verso 20 ao 23, que diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra. Presta atenção, irmão, na colocação desse texto. Deus perdoou o povo dele, mas a consequência ficou. Olha, tornou-lhe o Senhor, Deus falando com Moisés, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Misericórdia, irmão. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que expiou, e a sua descendência a possuirá. Quando você comete um erro, quando você transgride o mandamento de Deus, isso vai ser herança para os teus filhos. Calebe e os seus descendentes. Quando você paga um preço para cumprir os mandamentos de Deus, você está beneficiando a si e a sua descendência. É o que está escrito no texto: Calebe e os seus descendentes herdaram a terra. Então, não sejamos egoístas. Eu sempre andei desse jeito e nunca me aconteceu nada. Você pode ter certeza que o boleto de pagamento do inferno vem para a descendência. Infelizmente, essa é a lei dos profetas. É isso mesmo. O boleto, a conta vai chegar. Não tem para onde escapar, não. Terceiro lugar, como exercer o verdadeiro amor. Eu vou dar aqui um testemunhozinho rapidinho. Eu fui criado numa fazenda. Eu estava comentando com um colega meu de faculdade, que ele é um senhor negro, e a gente troca conhecimento, que ele é poliglota, o cara, ele só vive por ler. 60 anos só lendo. Quando não era ensinando, estudando. Aí, eu falando para ele, falei assim: olha, o povo não tem conhecimento. Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que a gente erra. Eu fui criado numa fazenda, vim da Bahia pequenininho, e já tem muito tempo. Eu estou com 67, então tem muito tempo. Cultura mudou e tantas coisas. Aí a patroa, nossa patroa, dona Delza, uma pessoa maravilhosa, e o marido dela também. Só que ela era filha de um senhor de engenho, chamado Virgílio. Jagunço, pistoleiro, era o pau que tinha.
Ele tomava aquela terra tudinho ali no tiro. Na cidadezinha tinha lá um polícia, da barriga desse tamanho, aquela fardinha amarela. Eles faziam o que queriam e ficavam por isso mesmo. Eu pequeno, com 5, 6 anos, eu já vi ele morrendo lá no tiro. Eu era pequeno. Família de... E tinha escravos. Ele tinha uns 6, 7 escravos naquela fazenda. Mas a dona Delza, já na sua idade avançada, perdeu tudo que tinha, fazenda. O marido morreu assim, acidentalmente, fora do contexto, fora da hora. E ela aceitou Jesus. E eu tive lá, eu sou muito amigo deles até hoje. Aí antes dela falecer, e ela dizia assim, eu já era pastor, pastor Baile, eu fiquei 8 anos de lepra, num colchão d'água, não tem? Pro leproso. Quando um colchão d'água, por 8 anos, e ela pediu a Deus, ali ela se converteu, na lepra, ela se converteu, e pediu a Deus 15 anos de vida. Ela se converteu, foi curada da lepra. Levou 8 anos para ela se converter, para abrir os olhos, irmão. Presta atenção nisso aqui. Ela disse, eu pedi 15 anos, aquela oração que Ezequias fez, tem a história da Bíblia, você que não conhece, que o rei estava para morrer, Deus mandou o profeta Isaías lá, fala para o rei que essa doença é para a morte. Aí, ele falou, prepara a tua casa que você vai morrer. Disse que o profeta Isaías saiu, o rei virou a cara para a parede, o rosto, e falou, meu Deus, eu já fiz isso no teu reino, então, não me leve agora não, lembra das benfeitorias que eu fiz no teu reino. E Deus parou o profeta lá no pátio, e diz, volta lá e fala para Ezequias que eu acrescentei mais 15 anos na vida dele. Essa mulher, dona Delza, leu esse texto e pediu para Deus 15 anos, e quando eu fui ela disse assim, olha, e vai fazer 15 anos no ano que vem. E 15 anos no ano que vem ela partiu. Parece que Deus deu os 15, só os 15 para ela. Ela foi salva. Então, Deus zela dos céus, Ele olha para você com um olhar que vê, com um olhar que observa, com um olhar que descreve e com um olhar analítico que Ele tem. Ele, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Terceiro lugar, como exercer o verdadeiro amor? Pelo conhecimento. Eu já citei e vou repetir. Jesus Cristo disse que nós erramos porque nos falta conhecimento. Ele usou o profeta Oséias no capítulo 6, e assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a falta de conhecimento é a omissão do profeta. Tem muita gente preocupada em pregar coisa que não existe na Bíblia, pregar coisa da sua índole, do seu ventre, né? Para confortar, massagear o ego das pessoas. E não é isso que Deus quer, não. O conhecimento é o que está aqui. Se você tomar a decisão hoje, vou fazer uma faculdade, a verdade é que você tem que tomar atitude. Vai abrir mão da sua galera de final de semana, vai abrir mão da sua vida social. É livro e compromisso com a sua faculdade. Atitude. Então, isso as pessoas não querem ouvir, né? E a vida cristã não é diferente. Você tem que ter compromisso com o reino de Deus e com a sua renúncia das coisas, para ser um cristão aprovado por Cristo. Então, o amor é vida, não somente uma vida comum, mas vida eterna. O amor é autoexistente. Eita, que glória, hein? O amor. O próprio Deus é eterno. Quando você ama, você entra nesse contexto. Ele não morre, ele não perde o brilho, não adoece, ele só faz o bem. Diz amém. Amém. O amor só faz o bem. A pessoa pode te fazer o mal, você demonstrou amor, você quebra o mal
que está presente na vida dela. O amor desmonta as índoles ruins, as intenções malignas, certo? Os projetos do inferno contra a tua vida. Você desfaz tudo pelo amor. Ame. Se fosse mentira, Deus não diria, pela boca de Jesus Cristo: ore pelos seus inimigos e ame aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te perseguem e ame os seus inimigos. É o contrário. Então, nós ainda estamos na escola da visão obscura, misericórdia, o natural. Infelizmente, o natural. Deixa eu te falar aqui. Eu vi um certo teórico ensinando um vídeo, aula. Ele diz assim: olha, o Ocidente, ele tem a religião ocidental, da Idade Média para cá, ele tem transmitido um ódio, estou falando teórico, não teológico. Então, tem demonstrado um ódio acerca da praticidade da carne, do agir natural, um ódio. Porque as obras da carne conduzem, e realmente a Bíblia dá essa vazão. Mas preste atenção, é a forma de você transmitir. As obras da carne realmente conduzem para a morte. Mas não é Deus que mata, é a pessoa que mata, a pessoa que se mata. Para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração.